Oi, turma. Do livro Minha História, São Miguel das Minhas Saudades, por Edson Lopes. No texto Tenho Medo. Nos dias de hoje, aos 72 anos de idade, uma fobia tolhe meus sentidos e a vontade de sair às ruas. A temeridade por ver os infindáveis arrastões aos restaurantes, as invasões desenfreadas às residências, os estupros, os frequentes assaltos a bancos e os crimes cometidos contra o patrimônio e a menor idade, a recente pandemia que assola o mundo, causando insegurança e incertezas, me abalam e me revoltam. A impunidade está solta. O desamor, o descrédito em relação aos governantes e autoridades e, sobretudo, a ausência de Deus nos corações das pessoas estão se tornando rotinas. As famílias já não discutem as relações e obrigações individuais e coletivas. E os filhos, muito precocemente, por conta dos encargos financeiros e compromissos com o trabalho dos seus pais, ficam à mercê das creches e centros educacionais, os quais não oferecem amor primordial para o seu crescimento e amadurecimento. Triste realidade. A saudade dos tempos de outrora invade meus pensamentos e, como num sonho mágico, me faz lembrar da cordialidade compartilhada entre os vizinhos, o cavalheirismo dos homens com suas companheiras, a retribuição carinhosa das mesmas, com beijos e afagos sinceros, o respeito ao professor, a fé inquebrantável e o abnegado amor aos pais. Outrora, o café da manhã, o almoço, o chá da tarde e o jantar eram fundamentais e imprescindíveis ao convívio familiar. Os idosos eram reverenciados por seu conhecimento e experiência, e os jovens pelo compromisso de espalharem nos bons exemplos de vida dos mais velhos. As melodias já não têm letras que exprimam pureza ou gratidão. A decepção pelo amor perdido, a esperança do reencontro, a saudade de quem partiu, que enalteçam o mar, a namorada, a ruazinha e tantos outros símbolos como forte inspiração. Ao contrário, as letras, na sua grande maioria, evocam o sexo, as drogas, as bebidas e banalizam e subestimam a figura da jovem mulher, transformando-a em objeto de prazer. Esta, por sua vez, parece sublimar-se com a pobreza dos ritmos e versos desconexos e se entrega aos caprichos dos elogios mendazes. A nudez e os palavrões são grandes aliados para o sucesso imediato. Não cabe aqui nenhuma hipocrisia em relação à beleza feminina, que, na minha modesta opinião, é uma obra maravilhosa do Criador. A contestação e reprovação é a da exposição gratuita a que se submete. A intimidade do corpo é uma prerrogativa divina que pode e deve ser dividida com o casal em toda a sua intensidade e prazer. Rogo a Deus que se apiede dos fracos de alma e pobres de sentimentos, como um conto de fadas tudo possa ser revertido, que o nascer do sol venha acompanhado da glamourosa sinfonia do cantar dos pássaros e que a lua, de mãos dadas com as estrelas, apareça majestosamente ao cair da noite inebriando as ruas com o perfume indizível das flores, acordando os poetas e boêmios numa serenata harmoniosa e indescritível. Quem sabe ainda possamos viver os dias de outrora, onde tudo era sublime, sincero e misterioso, dias em que uma força maior vinha despertar o homem de seu sono letárgico, convertendo em alma, poesia e coração. Esse medo que o professor cita no texto é o medo de toda uma geração que está aí, né? Nós estamos vendo a decadência humana, a decadência de princípios e valores. E sem eles não tem para onde correr, gente. Muitos de nós, quando éramos crianças, e alguém vinha rezar um sermão para a gente porque a gente errou, fez alguma traquinagem, um pai, uma mãe, um professor, a gente ficava com raiva ali na hora, né? Lá vem esse blá blá blá, né? Mas aquele blá 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 servia como um norte, servia como uma correção para você não continuar errando. E muitas pessoas se salvaram através desse blá blá blá.
dessa conversa no pé da orelha, naquele olhar do pai e da mãe, que não precisava ficar se justificando, apenas olhava com reprovação, a criança já sabia que tinha feito alguma arte, já se desculpava e dali em diante já ficava esperto para não fazer outra vez. Nós não víamos tantas crianças na nossa geração, e olha que aqui nós estamos falando de um senhor de 72 anos, eu estou com 54, mas até a minha geração, nós não víamos crianças desnudas, brincando com malícia. A gente brincava de pega-pega, gente. Quando moleca, na época de seus 9 até os seus 12 anos, a gente brincava de pega-pega em construções abandonadas na rua. A gente se escondia em lugares sem luz nenhuma. Entrava um monte de menina, moleque, tudo junto. E o que era maior, o maior barato é que os meninos protegiam as meninas, porque menina sempre foi aquela coisa de ficar gritando, né? Se escondia no escuro para depois ficar gritando que tinha medo de estar no escuro. E os meninos protegiam as meninas. Eles não deixavam nada de ruim acontecer com a gente, era algo natural. Não tinha essa de paquerar com 10, 11 anos de idade. O meu primeiro amor platônico veio ao final dos meus 11 anos, e era aquele amor platônico que eu olhava de longe, que eu falava, ai, eu acho ele tão bonito. Aí eu fazia poesias, aquele acróstico, lembram do acróstico? Né? Escrevia o nome da pessoa assim em pezinha e fazia aquela poesia na horizontal com o nome da pessoa. A primeira vez que essa pessoa chegou perto de mim e que veio falar sobre namoro, eu quase surtei, né? Porque para mim era um nervoso muito grande aquilo, era muita novidade num contexto, né? Hoje não. Eu tive alunas com 10 anos que foram para uma escola estadual aos 11 anos e já engravidaram logo em seguida, correndo risco na gravidez porque o seu útero não estava nem formado direito. Então, assim, a gente vê que a troca de valores, a troca de princípios por uma risada superficial, por uma alegria instantânea que logo passa, bebe, fica feliz, fala asneira, dá risada, curte a noitada e depois tem uma bela dor de cabeça no outro dia, sabendo que fez um monte de abobrinha, aí a dor de cabeça só aumenta. Não é que na nossa geração ninguém bebia, ninguém usava droga, tinha sim, mas era algo assim das pessoas que desistiam de viver. Não eram pessoas que queriam viver, não eram pessoas que queriam deixar a vida levar. Não, a gente via que eram pessoas excluídas por si próprio, porque condição para estudar e se desenvolver todo mundo tinha. Né? Eu sempre ouvi isso de professor. Do mais pobre que está aqui dentro dessa sala, até o outro que tem família estruturada e come a salada, as verduras da feira, porque a gente estudava perto da rua da feira, né? Então tinha professor que falava assim, daquele que passa fome, aquele que come todas as frutas, legumes da feira, todo mundo aqui está tendo a mesma oportunidade. Todos aqui têm a mesma oportunidade, é estudar para depois ir trabalhar e ganhar o seu salário. Todos têm a mesma oportunidade. Aqui ninguém está nivelado porque é pobre, porque é rico, porque tem mãe, porque não tem. Todo mundo tem a mesma oportunidade. A escola dá a mesma oportunidade. Mas cabe a cada um como vai aceitar essa oportunidade, como é que vai agarrar nessa oportunidade, né? E a gente via claramente, sempre, não era culpa de professor que reprovava, como vieram falar isso depois, né? Que a reprovação era demais, que eram perseguições de professor. Pode ter havido, lógico, ser humano é ser humano, mas não era assim, desse jeito, para poder chegar no ponto que chegaram da aprovação automática, né? Não era desse jeito, não. A gente via claramente aqueles 5, 6 alunos numa sala de 40, 44, que não queriam estudar, que não queriam se desenvolver, que já estavam naquele ritmo de droga, de roubo, de furto, promiscuidade.
Então, sempre vai ter num grupo de pessoas, dois, três que não se enquadram, que não caminham juntos, apesar da oportunidade ser igual para todos. E isso não é exclusão, porque a oportunidade era igual. A exclusão é da própria pessoa. Ela não quer se desenvolver. É um direito que ela tem, livre-arbítrio. Hoje, você entra numa sala de aula com aprovação automática, ninguém tem o que querer. Você fazer ou não fazer, você vai passar de ano. Para alguns professores, a banda está tocando dessa forma. Para uma professora que teve poliomielite porque brigou com todo mundo, não toca desse jeito a minha banda. Né? Então, eu sempre relutei contra essa aprovação automática. De 95 para cá foi briga, briga, briga. Eu só briguei. Eu trabalhei brigando. Então, a gente vê que a gente briga com o sistema, a gente briga com direção, a gente briga com supervisão, a gente briga com professores, a gente briga com os pais, a gente briga com os alunos, para no final das contas a gente conseguir manter princípios e valores, que é o fundamento de tudo, de relacionamentos, homem e mulher, relacionamentos família, relacionamento irmãos, relacionamento pais, relacionamento escola, relacionamentos. Precisa de princípio e valor. Esses dias atrás, tem uma criatura que se diz artista e que a mídia bota essa mulher lá no alto, já fez umas 200 mil cirurgias, ela quer ser a modelo ideal e a gente está vendo que ela está se destruindo. Ela fez um último show agora, praticamente transando em cima do palco. E tem gente que vai para assistir, tem gente que vai para aplaudir. Livre-arbítrio de cada um. Agora, quem assiste um negócio desse, imagina como é que é o princípio e valor da pessoa. Que nem o professor cita aqui. A mulher é a coisa mais linda do mundo. Ela só pode se expor para o seu parceiro. Esse é o ideal. Não tem que se expor para outras pessoas para garantir que ela é a poderosa. Que ela tem, né? Esqueço o nome aí que as feministas costumam dizer. Né? Tem o poder. Eu não vejo necessidade de se expor para ter poder. Eu acho tão ridículo, gente. É um ponto de vista meu, né? E cada qual, cada qual. Eu fico muito em rede social virtual. Então eu vejo Face, Instagram, TikTok, Quai. Eu passo por um monte de plataforma. Você vê os homens, principalmente em Face e Instagram, postando atividade física, atividades assim. Hoje eu andei 20 km, hoje eu consegui bater meu recorde. Você vê homem tocando violão, cantando, você vê homem mostrando suas habilidades e suas atividades saudáveis. Um ou outro eu vejo expor o peito, a perna, tudo bem. Um ou outro, grande parte dos homens, eles colocam suas habilidades, coisas boas que eles sabem fazer, até a título de exemplo para outros seguirem. Vida saudável, eu acho o máximo. E eu sigo bastante deles. Mas as mulheres, não. Mulherada é peito e bunda. Desculpa a palavra, mas é. A maioria é peito e bunda. Elas têm que tirar foto da assim, né? A máquina lá no alto, para poder sair aqui, o decote. Elas têm que tirar uma foto longe para poder mostrar o corpo, a silhueta. Vai para academia, mas tem que mostrar, tem que usar aqueles macacões que praticamente você vê a pessoa nua. Tá tendo problema em academia, inclusive, por isso. Mulher que entra praticamente nua. E ela fala, meu corpo, minhas regras. Tá, mas e o olho do outro? Ah, é só não olhar. Quem disse que não olha? Todo escândalo acaba achando os nossos olhos. Jesus dizia, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. E as pessoas não têm essa noção, que está dentro de um quadro de princípio e valor, não é nem religioso. Todo mundo vai colher aquilo que planta. E as pessoas estão deturpando, estão trocando tudo. Chegou a pandemia, nós falamos, agora vai.
né? Agora o pessoal vai ficar dentro de casa, agora o pessoal vai se encolher perante um vírus que está matando todo mundo, agora o pessoal vai acreditar em Deus, agora nós vamos melhorar, né? Fundo do poço todo mundo já chegou. Não melhorou. Não melhorou. Os pancadões continuaram, os carnavais continuaram, os bailes, tudo que vocês podem imaginar, continuaram. As pessoas que são família ficaram presas em casa. E pegando vírus desses condenados que ficaram fazendo festa em plena pandemia. Porque o cara que está trancado dentro da casa dele, ele pega um ônibus para ir trabalhar. E ele pega o vírus daquele que passou a noite inteira noitado no meio de 100 pessoas, bebendo, fazendo de tudo. E aí, gente? O que a gente vai levar daqui? O que nós vamos terminar nossa jornada e poder contar para alguém? Olha, eu vivi de bom isso, isso e isso. Porque esse saudosismo do nosso professor Edson aqui é algo lá da década de 70, de 60, de 80 e até o início de 90. Se vocês olharem a rede virtual, as melhores músicas, década de 70, 80, 90, para a nossa geração, né? Eu fiz um aniversário esse ano, em fevereiro, a festa do meu aniversário foi o melhor da década de 70, 80 e 90. 70 eu, 80 meu irmão, 90 meu filho. Eu fiz uma festa de aniversário comemorando no saudosismo dessas 3 décadas. Porque depois de 90, se eu perguntar para vocês qual é a música hoje que vocês mais gostam. Agora, fala para mim uma música da década de 70. Fala uma música da década de 80. Se tocar a música, vocês vão falar assim, gente, eu não posso ouvir aquela música Oceano, do Djavan, que eu falo, nossa, eu escutava essa música e pensava no meu marido, né? Não via a hora de encontrar ele, estava namorando com ele. Música com conteúdo, né? Agora, e as músicas de hoje? Você vai lembrar o quê quando você ouvir elas? Promiscuidade pura, apologia ao crime puro. E a mulherada acha que aquele toque, 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 né? Desce, sobe, faz, chacoalha, faz dancinha em TikTok, se acha o máximo. Outro dia eu fiz a graça no TikTok. É aquilo, quando você não é pra coisa, as pessoas dão risada, mas assim, uma risada saudável, né? Às vezes eu faço uns vídeos no TikTok, lá uma música qualquer que eles colocam lá, aí eu dou uma chacoalhadinha daqui, dou uma chacoalhadinha dali, sentada, né? E dou risada, mando tchauzinho, esses vídeos de TikTok aqui. Aí o pessoal fala, mas você não tem mesmo o que fazer não, né? Já tá aí entrando no TikTok, daqui a pouco você tá aí também, bundinha daqui, bundinha dali. Eu falei, Deus me livre e guarde, é só até aqui que eu me permito, né? Brincar, uma brincadeira. Mas me expor, não, não. Há muitos anos atrás, eu acho que eu tava beirando meus 30 anos, por aí. As pessoas me conhecem tão bem que é incrível. Eu estava na minha sala, com uma estante nova, uma conquista, que era a minha loucura, era até aquela estante, e um sofá novo. Eu falei assim, eu vou tirar uma foto de longe, sentada no meu sofá, curtindo a minha estante. Então vai sair o sofá, a estante e eu ali no meio. Mas na hora da alegria, daquela coisa toda, eu nem me toquei. Porque dentro de casa eu fico de short, de bermuda, tô dentro da minha casa, né? Na hora eu nem me toquei que eu tava de bermuda, de short. E tirei a foto. E tão alegre que eu tava, gente, chegou minha estante, minha sala agora tá montada, não sei o que, escrevi no Face. Aí um senhor, que era da reserva da militar, ele virou pra mim e falou assim, Patrícia, tá tudo bem com você? Falei, eu tô muito feliz, claro que tá tudo bem, eu tô com uma sala nova. Aí ele falou assim, mas eu acho que você não percebeu, né? Você saiu de short na foto e você não tem o hábito de sair de short. Aí eu falei assim, sabe que eu nem me toquei? Eu tava tão feliz com a sala que eu queria passar logo a mensagem para todo mundo, que meu Face é fechado, é só para os amigos e família. Falei, eu não fiz na malícia, eu fiz porque eu tava alegre, né? E tô alegre. Mas deixa aí, né? O pessoal sabe do meu caráter.
Então, assim, eu não tinha a ideia de que eu estava fazendo algo para expor. E tem gente que ganha curtida em cima disso. A ideia não é ser puritana. A ideia não é ser perfeita. A ideia é ter valor, ter princípio, né? Eu sou da direita, né? Agora falando em termos de política, eu sou da direita. Eu não sou político A, B, C. Eu não sou do partido A, B, C. Eu sou da direita. E esses dias eu vi um panfleto, né, que falava assim: quando você votar, vote naquele que se assemelha ao seu caráter. Gente, nós estamos na roça. Literalmente, nós não temos prazo para sair desse inferno que nós vivemos. Porque grande parte das pessoas aderiram à Bolsa Família, aderiram ao tomar lá da cá, aderiram à falta de princípio e valor. E agora imagina se o político dessas pessoas é que vão se manter no poder. Não tem para onde correr. Grande parte já aderiram à falta de princípio e valor. O que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. E a gente tá num fogo cruzado. Eu acabei de pegar um Uber, eu e meus casos de Uber, né? Fui pra academia agora de manhã e o Uber falou pra mim assim: dona, eu espero que a senhora tenha um ótimo dia, que seja abençoado por Deus. Até achei estranho, né? Porque Uber geralmente fala bom dia e olha lá. Falei, obrigado, moço, pra você também, que Deus te abençoe. E vamos com Deus, né? Aí no caminho ele falou assim, só Deus mesmo, dona. Antes de te pegar, eu quase bati o carro. Falei, minha Nossa Senhora, eu baixei a cabeça, falei, tomara, né? Que seja só um episódio que tenha passado. Se ele estiver nervoso, vai ser difícil chegar até a academia. Aí pedi a Deus e tal. Aí ele falou pra mim assim, se a gente não dirige por nós e pelo próximo, eu tinha batido o carro. O cara diminuiu a velocidade do lado direito e ele embicou pro lado esquerdo do nada, sem dar seta, sem nada. Ele simplesmente embicou. Conforme ele embicou pro lado assim, eu tava vindo e eu tive que frear. Na hora que eu freiei, tudo bem, eu evitei bater nele, mas e o cara que vinha atrás de mim também na mesma velocidade? Quase que o cara bateu em mim. Por conta de um cara que não pensou, que não teve princípio e valor, que não olhou o próximo, não teve empatia nenhuma, não teve responsabilidade nenhuma, quase mais duas pessoas se envolvem num acidente. Então, assim, visto esse exemplo hoje de manhã com esse Uber, quantas pessoas estão prejudicando todos? Está todo mundo tentando se safar do prejuízo que outros geram, criam. Assalto, estupro, roubo, furto, violência doméstica, violência nas ruas, bebedeira, drogadição, promiscuidade. Quanta coisa ruim prejudicando aqueles que não são ruins. E aquele negócio, né? Você vai se encolhendo. Porque combater, se eu brigar com meu vizinho porque ele tá com som alto, e se ele vier com uma arma e me mata? E se ele manda fazer alguma arte comigo? E se ele manda entrar na minha casa? E se ele manda pegar meu filho na escola? As pessoas têm medo, porque o errado está dominando. Então, esse saudosismo todo do professor Edson, a gente consegue entender e sentir. É um saudosismo que dói na alma. Não dói só aqui, ó, falar. Dói na alma saber que a gente tinha uma vida tão boa lá atrás. Saber que cada qual estava no seu devido lugar, que aqueles 4, 5 alunos que não quer passar de ano, eles iam ter as consequências das suas escolhas, sim. E que não iam ser grande coisa. Mas que a culpa não era de uma sociedade e tadinho deles. Eles são os coitados, né, largados pela sociedade. Não. Eles tinham que ser punidos pelos crimes que eles faziam. Hoje não. Acabou de, o senhor presidente aí assinou a saidinha. Aí você olha as notícias na semana da saidinha, cara que estuprou, estuprou de novo, cara que roubou, roubou de novo, cara que fez, tá fazendo de novo. O cara nem pagou a pena dele. Aquela moça lá, que eu não sei falar o nome dela, aquela loirinha lá, que não sei se ela tá loira também. Aquela moça matou o pai e a mãe. Em dia de pai, em dia das mães, ela sai, ela tem a saidinha. Pra quê? Pra visitar o pai e a mãe que ela matou? Então, sabe, a gente tá assim, o poste fazendo xixi no cachorro.
Aí a única coisa que eu pergunto, pandemia não resolveu. Não limpou nada disso, não ajudou em nada. O que vai ser necessário acontecer para a gente acordar, levantar a bandeira de princípio e valor novamente e colocar cada um no seu lugar? A gente, pessoa que trabalha, que paga imposto, a gente tem direito à liberdade. E tá ao contrário. Se vocês vierem na minha casa, não tem um espaço para ver o que está acontecendo no meu quintal. Portão todo fechado, lateral tudo fechado. Em dia de calor isso aqui é uma estufa. E ainda assim, eu saio na calçada às vezes para tomar um solzinho, porque aqui não bate sol. Eu vejo o vizinho do outro lado da rua filmando, tirando foto de portões para dar dica para marginal. Que a qualquer momento eu posso sair, mesmo com a casa toda fechada, e os caras ir lá com uma parafusadeira, abrir o buraco da fechadura e entrar na minha casa e levar o que eles quiserem. Então, não tem porta, não tem portão. Uma vez eu chamei uma empresa aqui, falei, existe alguma coisa que a gente possa conter de verdade o crime? O cara da empresa falou assim, não. Tudo que a gente faz é para atrapalhar o bandido. Mas impedir, dona, nada impede. Quando o cara quer entrar, ele entra. Então, na época da minha avó, os muros eram baixinhos. As vizinhas debruçavam no muro para conversar e fofocar da vida alheia. O mais ruim de tudo que existia era uma fofoca de vila. Das pessoas falarem coisas que você nunca fez. Era o pior que acontecia numa vila antigamente. Os muros eram baixos. A gente colocava cadeira na calçada junto com os pais e brincava de baralho. Os pais ficavam lá fazendo com minha mãe, cansou de fazer crochê na calçada conversando com a vizinha, enquanto eu soltava pipa com os meninos, enquanto eu corria, enquanto eu brincava, pulava corda, enquanto eu me machucava. Porque criança machuca, criança tem a liberdade de correr. Essas crianças de hoje não sabem o que é correr. Essas crianças de hoje é só videogame. E eu sou culpada disso também, porque eu também criei filho dentro de casa com medo. Eu não deixei filho brincar na rua. Ficou ali, na frente do videogame. Hoje tá com 28 anos, videogame. Conheço um garoto que já é pai, a menina é autista, a filha dele, e ele não tem a menor disposição para ajudar a mãe a criar a filha, porque ele só sabe jogar videogame. O cara tá com 30 e lá vai cacetado, quase 40 anos. Então nós estragamos as gerações que vieram depois da gente. Por medo trancamos filhos ou sem medo soltamos demais. Ah, eu vou deixar fazer aquilo que meus pais não deixavam. Aquele blá 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 que a gente ouvia, a gente não quis fazer com o filho. Tá aí. A geração que hoje você pode olhar feio, você pode falar, você pode chorar. Para eles não tem sentido nenhum nada disso. São indiferentes a toda e qualquer dor de pai e mãe. Nossos pais eram nossos guias. Nossos pais era respeito. Nossos pais a gente não abandonava, não. Nossos pais eram aquelas pessoas que vão com a gente até o fim. Hoje eu converso com um monte de pessoas que o filho não passa na porta de casa. Pessoas que o filho só liga quando precisa de alguma coisa. Essa geração que nós colocamos aí. Aqueles que não estão na promiscuidade, drogadição, ainda falta princípio e valor de valorizar o seu pai e a sua mãe. O mínimo que poderia acontecer numa família. Então, gente, esse medo dele é o medo de todos nós. Se a gente não acordar enquanto é tempo, e esse tempo eu acho até que já passou da hora, eu não sei como é que vai ser. Os filhos já estão vivendo isso, os netos já estão começando a ver isso, e a tendência é só cair. Se a gente pode dizer que existe céu e inferno, eu não duvido nada que o inferno é aqui, porque não justifica tanta coisa ruim. Nós éramos felizes lá atrás, tínhamos tudo do bom e do melhor, na simplicidade, não era fabricado em indústria. A gente brincava com pedra. Lembram daquela brincadeirinha das 3 Maria? Joga lá 3 pedrinhas no chão, aí você tem que... No chão não, você joga as 3 pedrinhas pro alto, aí você tem que catar elas e não pode deixar cair no chão. A gente brincava com pedra.
Molecada de hoje tem videogame aí, PlayStation não sei do que, não sei o que lá. Pai e a mãe ficam num sufoco lascado para poder pagar as prestações disso aí. E o cara depois sofre de depressão e quer se matar. E aí? Aonde é que nós falhamos? O que é que dá pra gente ainda melhorar? O professor esses dias fez aniversário. Aí ele falou no vídeo dele, lá no aniversário dele, apesar das briguinhas, que é normal em tudo que é lugar, eu amo estar no meio da minha família. Qualquer briguinha hoje é motivo de separação total. Nunca mais eu falo com a pessoa, nunca mais eu vou na casa da pessoa, não quero nem saber da pessoa. A gente não foi acostumado com isso. A gente briga, família briga, se desentende, não é toda hora que você sabe o que o outro está querendo dizer, se ele interpreta mal, ou gosto diferente, caminhos diferentes. Família briga. Mas a gente aprendeu que briga, mas não separa. Briga, perdoa. Briga e depois dá risada junto. Eu lembro que eu tinha colegas na escola que tinham irmãos na escola. Eles, enquanto irmãos, eles viviam se engalfiando. Mas vai alguém brigar com um deles. O outro virava uma fera para defender o irmão. É isso. Princípio e valor. As meninas eram respeitadas pelos meninos. Como é que fala? Os meninos, eles cortejavam as garotas para chegar nas meninas. Tinha até aquela historinha, né? Se você me ama, me dá um beijo. Para conseguir um beijo de uma menina, o moleque suava. Hoje não. Hoje você vai para um baile aí, nossa, eu beijei 10, nossa, eu beijei 5, nossa, você tá perdendo, eu beijei 15. E você conhece quem você beijou? Não, eu beijei lá, tava dançando lá, tava beijando. Tá tudo bem? Se isso tá tudo bem, eu imagino o que tá mal, né?